Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. Por que ele é comemorado no dia 20 de novembro? Nós vemos aqui na imagem a foto de Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi um grande defensor da luta dos negros, da libertação dos negros, da valorização da cultura negra, das religiões afro, das religiões africanas. Então, Zumbi dos Palmares, ele foi morto no dia 20 de novembro. Então, é justamente nessa data que é comemorado o Dia da Consciência Negra, um dia que deve ser relembrado não só no dia 20 de novembro, mas em todos os dias. Então, o Dia da Consciência Negra deve ser um dia de valorização e combate, do racismo. Então, a lei de 2003, a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, essa lei 10.639 de 2003, é o dia que incluiu o dia 20 de novembro, no calendário escolar, no dia no qual nós deveremos comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. E essa mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. Com isso, os professores devem inserir em seus programas, nas aulas, os seguintes temas, como a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, o negro na formação da sociedade nacional. Com a implementação dessa lei, o governo brasileiro espera contribuir para o resgate das contribuições dos povos brasileiros na área social, econômica e política ao longo da história. Como nós sabemos, nós, enquanto povo brasileiro, nós somos um povo multifacetado, um povo multicultural, que nós herdamos muito da cultura africana, indígena e europeia para a formação do povo brasileiro. Então, nós herdamos dos negros, da cultura africana, a religião, a culinária, as músicas, as crenças e várias outras. Então, a escolha dessa data não foi por acaso. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em uma emboscada na Serra dos Dois Irmãos, em Pernambuco, após liderar uma resistência que culminou o início da destruição do Quilombo de Palmares. Então, essa data, 20 de novembro, é justamente no dia que o Zumbi de Palmares foi morto, no qual foi o início da destruição do Quilombo de Palmares, no qual ele era líder. Sendo assim, comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma forma de homenagear e manter viva em nossa memória a figura de Zumbi, não somente como líder, mas também como elemento central na luta da libertação dos escravos, concretizada em 1888. Então, Zumbi de Palmares lutou, para a libertação dos negros, para a libertação e para a valorização da cultura africana. Então, o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, o Quilombo dos Palmares, localizado na atual região de União dos Palmares, Alagoas, era uma comunidade autossustentável. Considerado um reino ou república na visão de alguns, era formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras.
Os negros refugiados lá moravam, viviam de acordo com sua cultura africana, plantando e produzindo em comunidade. Então, o Quilombo de Palmares é uma região extensa, né? Tinha em torno de 30 mil pessoas vivendo lá. Era uma comunidade autossustentável, né? Era considerado, de certa forma, uma república, né? E lá ele era acolhido os negros que fugiam, né? Os refugiados e lá, né, eles viviam de maneira livre e viviam de acordo com a sua cultura, né, africana, plantando e produzindo, ou seja, era autossustentável. E nós temos a foto de uma senzala. E o Quilombo de Palmares, na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas dessas comunidades, quilombos, espalhados principalmente pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Quilombo de Palmares, em 1630, Pernambuco foi invadido pelos holandeses e muitos dos senhores de engenho acabaram por abandonar suas terras. Este fato beneficiou a fuga de grande número de escravos que, após fugirem, buscaram abrigo no Quilombo de Palmares. Então, o Quilombo de Palmares propiciou o crescimento do Quilombo de Palmares e em 1670 já abrigava em torno de 50 mil escravos, ou seja, era uma comunidade. Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi dos Palmares, então, nasceu no estado do Alagoas no ano de 655, embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. Nesta época, Zumbi é entregue a um padre, o padre Antônio Melo, que torna responsável por sua formação. Recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Aos 15 anos de idade, voltou a viver no Quilombo. No ano de 1675, o Quilombo é atacado por soldados portugueses, quer dizer. Zumbi ajuda na defesa e destaca como um grande guerreiro. Após essa batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a se retirar para a cidade de Recife. 3 anos mais tarde, em 678, o governador da província de Pernambuco aproxima-se do líder do Quilombo, Zanga Zumba, para tentar um acordo. A proposta do governador consistia em dar liberdade para os negros do Quilombo de Palmares. Perante a submissão da coroa portuguesa, Zanga Zumba aceitou, mas Zumbi foi contra essa decisão. Alega que não podia dar liberdade somente ao povo de Palmares, havendo ainda milhares de outros negros sendo escravizados. Por essa razão, Zumbi se torna o líder de Palmares. Em 1694, o bandeirante Domingos Jorge Velho organiza um grande ataque ao Quilombo de Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, a sede do Quilombo, é totalmente destruída. Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro. É entregue às tropas do bandeirante. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Os colonos transportaram sua cabeça para Recife, quando foi exposto em praça pública para amedrontar os abolicionistas. Hoje, Zumbi é um dos maiores e mais importantes nomes da história brasileira e é considerado um dos pais da capoeira. Em função da expressão histórica da resistência, Zumbi representa o dia da sua morte, o dia 20 de novembro. Então, Zumbi de Palmares foi um líder, né, para o seu povo, né, para a libertação do povo negro
E a sua morte, que ocorreu no dia 20 de novembro, né, representa o Dia da Consciência Negra. Esse dia deve ser relembrado, né, todos os dias, não só no dia 20 de novembro, né, mas todos os dias o racismo e todas as suas consequências devem ser combatidos, né? Nós devemos então valorizar a cultura, as religiões e as tradições africanas, já que nós fazemos parte, né, enquanto povo brasileiro, nós herdamos e muito da cultura africana, né, para a formação do povo brasileiro. Então, Zumbi de Palmares foi esse líder, esse guerreiro que fundou o Quilombo de Palmares, e lá era o refúgio daqueles que fugiam, né, da escravidão, da tortura, da humilhação, da violência. E esse Quilombo de Palmares chegou a receber 50 mil, né, abrigados, e no qual nesse Quilombo eles viviam de maneira livre, né, plantando, colhendo, celebrando as suas religiões, né, a sua maneira de ser, ou seja, Zumbi de Palmares foi um líder, né, não só para a população negra, mas para todos nós. Então, o dia 20 de novembro é o dia da celebração da consciência negra, e esse dia é o dia que Zumbi de Palmares foi morto e degolado. Então, esse dia deve ser relembrado, né, e deve ser um dia de comemoração e resistência. Então, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre esse assunto. Até a próxima aula.